E esse é o último domingo do ano. Logo, logo, nós vamos estar entrando em 2019. É época de reflexão, de perguntas, da gente fazer uma retrospectiva de tudo que aconteceu na nossa vida e, claro, criar novas esperanças. Para isso, eu convidei um cara que sabe falar muito bem sobre esse universo de ter esperanças, expectativas, que é Giovanni Piano, obrigado. Psicólogo e meu amigo, meu guru, como eu costumo chamar. Obrigado, amigo. Muito obrigado por ter aceito. Eu sei que está num tumulto, numa correria. Parabéns pelo local aqui, pela pela 20, né? Poderoso, né? Agora eu faço bonito. parte da equipe também, né? Sim. Te mete. Giovanni, tu é agente de polícia e psicólogo. Correto. Como é que se dá isso, hein? Agora eu não tenho mais como esconder, né? Eu brincava com o pessoal aqui em Capão, inicialmente, conhecido apenas como psicólogo. Até porque eu exerço minha função de policial em outra cidade, em Gravataí. Não tem como esconder não isso. tem, com o tempo as pessoas acabam descobrindo. E eu tinha que te perguntar isso, como é que tu consegue lidar agente de polícia e um psicólogo? Deve dar um nó isso. Assim, ó, a função policial, eu primeiro sou policial, quer dizer, eu fiz primeiro o concurso para polícia, né, antes de fazer um vestibular e uma faculdade, porque eu morava no interior do estado. Da onde tu é? Rosário do Sul. Nasceu em Rosário do Sul. Isso, nascido, fiquei lá até o fim do ensino médio, e lá perto da fronteira, perto de Livramento ali, é o Uruguai. Família italiana. Sim, é o pai meio perdido, né, a família do pai é do norte do estado, ali Guaporé, Erechim, mas o pai meio que se perdeu, acabou conhecendo a mãe lá em Rosário. E então a família acabou crescendo, se desenvolvendo ali. Então, sabe como é que é um adolescente? Sonhos de liberdade, de independência, eu tinha muito isso, né? E em Rosário, por ser uma cidade muito pequena, muito baseada em pecuária e agricultura, então para um adolescente cuja família, que é o meu caso, não é criadora de gado nem planta nada, realmente as oportunidades são muito poucas. E então, como eu gostei muito de ler também, de estudar, sempre foquei nisso, então, bom, primeira coisa, vou procurar passar no concurso público, né? Botei na minha cabeça. Fiz alguns, fiz pro... Mas tu sonhava com esse caminho de polícia? Eu gostava sim da questão investigativa, de te darem um caso... E o que não difere muito da psicologia, né? Tu tem que ir cavocando. De tu ir cavocando e descobrir, e inquirindo, e pistas, e levanta aqui, levanta ali, até tu descobrir, ter um parecer, um entendimento do caso, né? Então, primeiro fiz o concurso para polícia, passei, fui aprovado. Fui para Porto Alegre, fiz academia de polícia. E no mesmo ano que eu estava fazendo academia de polícia, eu prestei vestibular para psicologia na Unicinos, em São Leopoldo. Como é que entrou daí a psicologia na história? Sim, na verdade... Por que psicólogo? Isso é uma coisa que tu veio assim, vou fazer... Já tinha isso. Assim, Paulo, essa questão investigativa e curiosidade, eu sou muito curioso. Sim. Eu já tinha, por exemplo, eu já tinha começado uma faculdade antes de fazer o concurso para polícia, né? Eu tinha prestado vestibular para engenharia química, eu fui fazer na FURG em Rio Grande. Eu fiz 1 ano e meio lá de engenharia, porém na engenharia, mas sabe aquela coisa, um adolescente muito cru, ingênuo no sentido de bobo, né? Caiu de paraquedas numa cidade grande para fazer uma universidade, natural, eu queria viver tudo que eu não vivi no interior. Então a faculdade ficou em segundo plano para mim. Eu morei em Santa Rosa, Três Passos, quando cheguei em Porto Alegre era o universo, né? Tu quer descobrir tudo, né? Claro. Tem outra sociedade, outras cabeças. Então, mas foi muito bom isso. E aí eu comecei a descobrir, talvez a engenharia não era bem o que eu queria. E aí daqui a pouco, em vez de andar com os livros de engenharia, de física, de cálculo, começou aos pouquinhos com os livros de física quântica, né? Que leva para essa questão espiritual, psicológica, né? É um caminho. Comecei por aí. Daqui a pouco, da física quântica, eu já estava na psicologia. E aí eu tranquei a faculdade. Realmente, eu fiquei em dúvida. Não sei se é o que eu quero. Fui muito criticado na época, porque era uma universidade federal, né? Então as pessoas diziam, nossa, tu tem uma oportunidade de ouro fazendo uma faculdade de graça e tu vai desistir, né? Mas no momento é o que eu precisava, né? E hoje, olhando para trás, eu acredito que eu fiz o caminho correto. Hoje eu vejo que o meu funcionamento, inclusive
cerebral, ele é mais dessa questão de humanas e nem tanto das exatas. Eu continuo apaixonado por física, adoro assuntos relativos à física, gosto, leio, mas para minha prática no dia a dia, eu gosto de trazer essas questões para o lado humano. E aí eu trago para a questão da psicologia. Então, dos livros depois, né, debaixo do braço, com livro de psicologia, de física, de espiritualidade, aí eu fui, não, peraí, eu tenho que decidir o que eu quero da vida. Eu já estava com 20 e poucos anos, né, não posso mais ficar pipocando para lá e para cá. Tenho que tomar um norte, não posso também ficar... Isso eu sempre fui muito consciente, né, ficar dependendo de pai e mãe. Por isso que eu fiz já a vestibular cedo, depois concurso público cedo. Saiu cedo de casa? Saí cedo. Eu saí cedo, né? Então eu tinha, acho que 20 para 21 anos, mais ou menos, quando eu saí para fazer a FURG. Tu é muito família? Ou tu conseguiu cortar esse cordão muito fácil? Porque família italiana geralmente é muito intenso, né? Muito intenso. Família intensa. Sim. Como é que eu vou dizer? Eu não quero ser mal interpretado. Dependendo de como as pessoas entendem essa questão família, de estar sempre grudado, agarradinho, não, eu não sou. Porque o meu pai e minha mãe sempre incentivaram a gente a ir para o mundo. Inclusive minhas irmãs também estudaram, se formaram. Minha irmã casou cedo, se formou, professora. A outra irmã também depois, a mesma coisa. E eu também não foi diferente. A gente é família no sentido de ter esse respeito pelos mais velhos, independente da distância, sabem que pode contar contigo no mesmo segundo. O amor, óbvio. O cuidado pelos mais velhos, e quando a família se reúne, sim, é aquela festa, mas não no sentido como as pessoas pensam, né, como se fossem carrapatos, né, grudadinhos. Não, isso não, nem meus pais são assim. Não. Voltando ao teu trabalho, uma curiosidade que eu tenho assim, em que momento tu dá vontade de ser psicólogo dentro de uma delegacia? Porque deve acontecer horrores de coisa. E tu deve pensar assim, ia sair no meu divã. Muito, Paulo. Assim, tu tem que te segurar? Tenho. Tu consegue separar? Às vezes eu procuro, mas eu procuro usar muito da psicologia, porque como eu trabalho em plantão, ou seja, balcão, estou atendendo ocorrência. Que deve ser coisas absurdas que acontecem. Sim, eu digo assim, o dia que eu me aposentar pela polícia, eu vou ter que escrever um livro de crônicas e mudar os nomes, né, para não levar nenhum processo. Mas muita coisa louca? Muita, são coisas absurdas. Me conta uma bizarrice. Absurdas, das pessoas ligarem para a delegacia dizendo que o vizinho está colocando bombas de gás lacrimogêneo por debaixo da porta, coisa que nem passa, né, pelo vão da porta, né? Ou a criatura aí na delegacia para registrar contra a cínica do prédio. A cínica? Mas até então eu estava pensando que fosse uma mulher cínica, né? Não, porque eu não aguento mais aquela cínica, porque a cínica me persegue. Até então tá uma pessoa cínica. Aí até que ela me soltou a pérola, porque a cínica do prédio... Opa, não, ela quer dizer a síndica. Ai, que horror. Né? Então, coisas assim, que a síndica perseguia ela. Aí tem que bancar até o professor de que entraram no apartamento dela pelos cabos da net. E aí tu fica como assim... já é delírio, né? Então, assim, tem muito. Aí já nem entra mais o psicólogo, o psiquiatra, o terapeuta, o exorcista. As pessoas estão muito padecidas. Eu ia te perguntar isso. No geral. Assim, como é que tu enxerga as pessoas? Como é que tá o mundo agora? Para um psicólogo, como é que tu consegue... Qual é o teu conceito das pessoas? É um pouco desolador. Vontade de ligar o pi. Ao mesmo tempo eu sou otimista, mas eu sou muito otimista com essa geração nova que está aí. Essa juventude que está aí mesmo, diante dessas crises de suicídio e automutilação, que tem muito, eu sou extremamente otimista com eles. Mas eu digo assim, a nossa geração, esses dos mais velhos, vai mudar muito pouca coisa. A grande mudança que a gente espera, de uma mudança ética, de respeito pelo outro, de respeito pelas diferenças, e isto é essa juventude que está aí. Mas, a grosso modo, os adultos, vamos dizer assim, estão muito adoecidos, muito ensandecidos, muito. As pessoas estão muito neuróticas, já chegando à beira de fantasias, maluquices, né? Mas eu acho que isso é um reflexo do planeta, né? Da sociedade em si, que está bastante perdida. Tá, mas só um pouquinho. Se esses jovens que estão aí dependem desses mais velhos, né? Pais, avós, coitados desses jovens. Sim. Por isso que estão se automutilando. E tu ainda acredita nos jovens? Eu acredito, eu ainda acredito. Eu tenho que acreditar, mas piamente eu acredito. Eu converso muito com eles em escolas,
Mesmo que eu vá dar uma palestra que não tenha nada a ver com suicídio ou com automutilação. Uma simples palestra sobre bullying, por exemplo, ou uma outra palestra Tu andou esse sobre ano álcool e bastante em drogas. escolas, né? Muito, bastante. Horrível. É. Tu enxergou muita coisa. Muita coisa. Palestras que eu vou dar sobre álcool e drogas, no final da palestras, que eu tenho algumas palestras que são adaptadas para pré-adolescentes e outras para adolescentes, que eu mudo a linguagem. Mas pré-adolescente, um exemplo que me chamou muito a atenção, o garoto deveria ter 12 anos, 11 ou 12 anos, uma coisinha assim. Aí eu terminei de palestrar, ali o professor me cumprimentaram, e quando eu vejo uma coisinha pequenininha do meu lado, me puxando assim, ai, qual é a melhor forma de eu me matar? Mas o que é isso? Por Deus! Sério? Por Deus! Então, assim, tu fica estarrecido. Coisas que a gente não imagina. Tem muito esse pensamento circulando na cabeça de pré-adolescentes, de adolescentes, e pelo pouco que eu converso com eles, porque eu vou lhe dar a palestra e depois vou embora. Sim. O que eu posso fazer é dar um encaminhamento, que no caso desse jovem, teve outros adolescentes que, ao final de palestras, vinham e, de cantinho, me mostravam os braços todos cortados, né? E aí eu pergunto, geralmente, conflito com o pai em casa. O exemplo, um deles me disse, né, que não se dá com o pai, briga, então, para aliviar essa dor, ele se corta no quarto. Outros com a mãe, ou com o pai e a mãe. Para aliviar essa dor... A dor emocional. A dor emocional. A dor física. A dor física elimina física. A dor emocional? Sim. Incrivelmente, sim. Até um mecanismo cerebral. Tu acaba condicionando o teu cérebro a isto, né? Quando tu tá numa situação de grande estresse, de grande ansiedade, onde, não sei mais o que eu vou fazer, vou enlouquecer, vou me dar um tiro, quero me matar, então tu começa a te cortar. A psicologia, isso, de certo modo, induz o cérebro... A psicologia, ela acredita em espiritualidade? Sim. Hoje em dia existe em cursos, inclusive pós-graduação, existe já. Espiritualidade dentro do acredita? campo da... Acredito, mas de um viés diferente do que é colocado hoje aí, porque eu acho que o que é colocado hoje aí é responsável por muito desse adoecimento das pessoas. Tipo? O que tem aí, a nossa versão moderna de cristianismo, ela é muito tirana. Ela é muito tirana, senão cafajeste. Como assim? Porque ela é uma moral baseada no medo. No medo, na ameaça e na tirania. Entendi. Isso não é cristianismo. Isso aí é alguém que vem, deturpa e passa a colocar para os outros sob uma forma de ameaça. Eu acho isso terrível, eu acho isso condenável. E isso acaba, claro, né, hipnotizando toda uma sociedade. Sim, porque isso separa. Tu vai ser salvo, ou tu é do bem, se tu é da minha religião. Se tu frequenta a minha casa religiosa. Se tu frequenta outra, coitado de ti, tu vai padecer no inferno, né? Não anda com Paulo, porque Paulo não é de Deus. E existe um caminho solitário de cura? Ou a gente vai ter que estar sempre dependendo, até mesmo desses loucos aí? Essa maluquice. Eu acredito sim. Inclusive eu sustento, a frase não é minha, é de um filósofo britânico, o Russell. Eu sustento que todos esses mestres, vamos falar assim, Cristo, Buda, Krishna, todos eles vieram justamente para afirmar isso, da nossa libertação desses sistemas que só nos aprisionam. Essas pessoas que te colocam ameaças ou promessas de ganhos futuros como se fosse um toma lá da cá com a divindade, na verdade isso é uma prisão mental. Eles querem te manter aprisionado e não a tua libertação. Então eu acredito que para esse novo milênio, para essa nova era, a verdadeira religião vai ser a religião da humanidade, tu te voltar para o todo. E não mais tu ficar fixado numa denominação, num rótulo. É no que eu acredito. Tu acredita em 2019? Mas Sim. tu vai responder daqui a pouco, tá? Sim, Nós vamos tomar uma aguinha e a gente já volta. Tá bom. 2019 tá batendo na porta. Sim. Como que eu consigo entrar em 2019 acreditando de que vai ser um ano diferente, de que pode acontecer? Porque 2018 não foi fácil. Não. Muito pesado para todo mundo. Como é que a gente consegue ir para um outro ano acreditando que agora... Porque a virada de ano é uma renovação. Sim. Né? É claro que a gente tem que acreditar nisso todos os dias. Mas a simbologia da virada de ano é muito pesada, é muito forte. Como é que eu consigo trabalhar em mim essa virada? Esse acreditar que 2019 vai ser um ano legal? Sim. A virada do ano é um rito, né? Um ritual, assim como tinha e tem nas antigas tribos, né? O homem moderno mantém isso, esses mitos vivos, só que repaginados,
uma outra roupagem. O Ano Novo não é diferente. É um ritual de passagem, né? E que bom que isso existe ainda, que a gente cultiva isso, né? De te despedir de uma roupagem velha e vestir uma roupagem nova, mesmo no simbólico de novas perspectivas para ti, né? Uma nova roupagem, né? Uma nova proposta, inclusive emocional e de objetivos. Eu acho importante, na virada do ano, a pessoa não se culpar por coisas que ela não conseguiu concretizar. Como não sentir culpa? Como não sentir culpa? Eu planejei um ano inteiro lá no começo e aí chega no final e as coisas não aconteceram. Claro, também tem o fator externo, né? Sim. Que para que as coisas aconteçam na tua vida, a gente depende dos outros também, né? Sim, das circunstâncias do ambiente, e é importante a pessoa se dar conta disso, que nós temos um controle muito pequeno sobre as coisas externas, né? Às vezes a gente planeja algo, ela não dá certo, a gente não consegue naquele momento, ou naquela hora, ou naquele dia, ou simplesmente não consegue devido a outros fatores. E é importante que a gente... eu acho que isso tem que ser trazido para nos tranquilizarmos, para a gente parar um pouco com essa mania de onipotência, né, de muita cobrança nossa. É um pouco do sofrimento, da dor. As pessoas estão se cobrando muito? Muito dessa dor é essa cobrança imediatista de que tudo tem que dar certo no aqui e no agora. Só que as coisas são passageiras, nós somos transitórios, as coisas são transitórias. Tudo que passa, né? O que a gente tem é o aqui e o agora apenas. E a gente tem um relativo controle sobre ele. A partir do momento que a gente tem uma noção disso, isso pode nos trazer uma tranquilidade e também procurar não se apegar muito às expectativas e às opiniões dos outros, porque um pouco dessa culpa, né, dessa coisa dentro da gente, nossa, o que a fulana vai pensar porque eu disse que ia conseguir tal coisa e no fim eu não consegui. Entendi. O que o ciclano da minha família... vamos parar um pouco com isso, né? Procurar respirar, procurar... refazer ou remanejar ou repaginar esse objetivo, porque as coisas elas se dão dentro de um tempo, dentro de um espaço, e é um tempo que não é o nosso tempo mental, é um tempo do planeta, ou é um tempo do universo cósmico. Fatores externos. E as coisas acontecem, mas no seu devido tempo. Mas isso não nos exime da necessidade do empenho e do trabalho, porque senão alguém pode imaginar, então é só ficar de braços cruzados esperando, porque se for para mim vai vir. Não vai vir. Não, isso não existe. Então tu tem que realmente te empenhar, mas com essa noção. Ter fé sentado de braços cruzados não adianta não. E traçar planos e objetivos mais realistas, a curto prazo. Quer dizer que eu sonhar com ganhar na Mega Sena nem pensar. Eu gostaria, mas eu diria assim, Psicólogo não recomenda isso. É uma fantasia, né? Eu também tenho essa fantasia, né? Muito dinheiro. O psicólogo também pensa nisso. Eu penso. Não, a gente não tem que demonizar o dinheiro. Como é que psicólogo se cura? Ou tu não tem problema? Tenho. Psicólogo, psiquiatra, analista, não tem problema? Bastante, tenho. Muito. Uma vez eu perguntei para um amigo meu que estava fazendo faculdade de psicologia, só que ele era meio complicadinho. Tu está fazendo psicologia porque tu quer se entender ou tu quer entender os outros? Os dois. Nunca te perguntaram isso? Já. Às vezes é os dois, né? Porque é inevitável. Tu tens que fazer análise, né? Já na faculdade, tu tens que fazer. E depois também, porque imagina tu passar... dependendo da agenda do consultório, tem momentos que tu passa o dia inteiro ali. Só ouvindo, né? Ouvindo as outras pessoas. Chega no final do dia, tu chega em casa realmente muito cansado. Surtado. Só que não é um cansaço físico, é mental. Tu usa alguma técnica? Uso. Além de fazer... Eu também faço psicoterapia, que todo psicólogo também tem o seu terapeuta. Eu uso técnicas, sim. Técnicas de meditação, de relaxamento, põe uma música de relaxamento mais zen, procuro me deitar, geralmente eu me deito no tapete, ou põe um colchonete mesmo, ou quando faço no quarto sobre a cama, e procuro criar um exercício de imaginação ao som daquela música, de que eu estou entrando num estado mais profundo, de relaxamento, e começo a imaginar coisas boas. Sim, e isso é científico, não tem nada a ver com religião. Em psicologia a gente chama isso de mindfulness. Não foi traduzido para o português ainda. É mindfulness. Seria uma mente total, completa. Eu adoro esse palavreado difícil. Ela foi incorporada na psicologia cognitiva, é uma das técnicas hoje, inclusive tem curso de extensão, de capacitação, formação em mindfulness, que é a atenção no aqui e no agora.
entre os vários pensamentos que a gente tem durante o dia, e isso nos atrapalha, porque a sociedade pede que tu seja multimídia, mas tem momentos que tu tem que focar numa coisa. E às vezes a gente não consegue, tem essa dificuldade. Então, técnicas de mindfulness, é a psicologia cognitiva, é a neurociência, foi buscar no budismo, foi buscar na Índia, na China e no Japão, e adaptou para o homem ocidental. Claro, como nós somos muito racionais aqui no Ocidente, então fizeram experimentos, fizeram pesquisas, aí foi validado. É complicado ser muito racional? A razão, ela é importante, mas ela pode te engessar também. É um perigo, né? É um perigo, ela pode se tornar uma tirana na tua vida, no sentido de tu analisar as coisas apenas do viés racional. Porque nós não somos racionais o tempo todo. Um exemplo bobo, por exemplo, no auge do verão, alguém vai pegar a estrada para vir para o litoral, sabe que tem engarrafamento na freeway, sabe que vai levar umas 4 horas para chegar aqui, quase o dobro do tempo. Vai gastar com pedágios, com gasolina, isso, aquilo. Se tu pensar bem, não é racional a pessoa pegar o carro naquele dia. Se eu for racional, não é o momento, mas mesmo assim a gente eu pego. Então a gente não é guiado pela razão. A gente é muito guiado pelo instinto, pelas emoções. Então, na verdade, é um trabalho muito difícil ser humano. E não ser só animal. Acho que somos um experimento. Na verdade, a gente está nessas duas balanças sempre, né? Essas técnicas de YouTube, esses videozinhos, tu acredita nisso? Isso ajuda? Ou é uma armadilha? Ou tem armadilhas ali? Pode ter armadilhas no sentido de que, às vezes, tu pode deixar para que vai cair de paraquedas a solução para mim. Não vai. Agora, existem vídeos muito legais, sim. Eu acho importante a pessoa ver, algumas meditações são dirigidas, então ouve ali, dá uma analisada no discurso. Se for algo neutro, que realmente a proposta é apenas te fazer relaxar, ok. Mas agora, se é uma proposta que te faz sempre esperar algo que vai cair do céu, um disco voador que vai descer aqui e vai abduzir todo mundo e vai resolver todos os nossos problemas, aí eu já acho assim, não, assiste um outro vídeo então, independente da pessoa acreditar naquilo, porque tu pode estar sempre delegando para outros. Tu delega para questões fanáticas religiosas, tu delega para o governo, tu delega para tua família, daqui a pouco tu está delegando para os ETs. Então, e aí nunca se consegue construir nada aqui, porque a gente nunca de fato está aqui. Giovanni, se tu pudesse mudar alguma coisa, tu tivesse o dom de mudar como psicólogo, tu fosse uma pessoa que tivesse esse dom, o que tu mudaria na humanidade? Em primeiro lugar, eu sei que tem muita coisa para mudar. Sim. É difícil. Que não é algo concreto que eu gostaria de mudar. Seria liberdade. Liberdade. Eu acredito piamente, que o ser humano nasceu para ser livre. Livre, independente do país que ele nasça, independente da ordem religiosa da família, ou da situação econômica, ou do sistema econômico, tanto faz. Tu nasceu para ser livre, para vir para cá, seja do ponto de vista de um ateu, nasceu, morreu, não tem mais nada, ok, ou do ponto de vista de uma pessoa religiosa, que existe algo após a morte, ok, também é válido, mas não anula o que eu quero dizer, que nós viemos aqui para termos uma experiência. Então viva essa experiência em liberdade. Tu tens que ter liberdade de ser o que tu quiser. Eu tenho uma amiga que diz pra gente que a gente é ratinho de laboratório. Sim. Com ética, eu acredito muito que o amor deve caminhar junto com o conhecimento. Eu não vou falar em moral, em moralismo, porque a gente vai cair nessa denominação dogmática. Mas eu acredito muito em seres éticos, guiados por um amor fraterno, pela coletividade, e premiando, preconizando a questão da liberdade dos seres. Eu acho isso tão bonito, sabe? Que a partir do momento que eu respeito a tua liberdade, eu também me permito a minha liberdade e não me sinto incomodado com a tua liberdade. Tu acha que a gente tem chance ainda? A humanidade tem chance? Como eu sou otimista, eu acredito que sim. Hoje eu diria que a gente está num cenário bem difícil, né? Bem difícil, independente das mudanças, mesmo políticas. Qual seria o primeiro passo para esse caminho? Tolerância. Tu falaste em liberdade, mas sim. Eu acho que liberdade é uma coisa que
Para conseguir, tem que ter toda uma história. Mas qual seria a primeira mudança da humanidade para um caminho mais positivo? Sim. Tolerância. Porque a gente já observa nas escolas, através do bullying, já começa ali a falta de tolerância, a falta de empatia pelo outro. Através da cínica. Sim. Aí também intolerância também. Ou aquele aluno que é mais gordinho, que sofre bullying, ou o outro que é mais magro, que também sofre. A tolerância, na verdade, é enxergar o outro de uma maneira mais humana, né? Sim. É enxergar o verdadeiro eu das pessoas. As pessoas não enxergam. E te colocar numa posição de humildade. Eu acho tão legal isso. De que a minha verdade não é o supra-sumo da verdade do planeta. Impor nossas verdades. E não há nenhum problema nisso. Até porque, se a gente pensar do ponto de vista de evolução, mesmo que seja terrena, nem cogita a questão espiritual, tudo bem, mas uma evolução enquanto indivíduo, né, enquanto cidadão, porque tomara que as pessoas evoluam, né? Mesmo se tu pensar nisso, ela é individual. Mesmo que tu faça mecanismos na lei que garanta liberdades e respeito a todos, ela tem que querer buscar o conhecimento, se esclarecer, é um despertar de consciências, na verdade. E o que o Giovanni Piano quer para 2019? O que tu quer para ti? Sim. Porque a gente está falando em humanidade, agora eu quero saber quais são os teus sonhos. Para minha vida pessoal, para mim, sim. Profissional, correto. Bom, eu espero mais trabalho. A gente é um pouco workaholic, né? E agora mais trabalho e mais desafios, né? Eu gosto muito de me sentir vivo, sempre instigado, seja através de um livro, que alguém me dê de presente ou que eu compre. Sempre eu gosto muito disso, porque eu acredito mesmo na terceira idade, na velhice, quando a gente já está quase se despedindo desse planeta, ainda assim a gente tem até o nosso último minuto, sempre digo isso, nosso último minuto, pode estar numa cama de hospital ali, prestes a desligarem teus aparelhos, mas tu tem algo ainda para deixar aqui nesse planeta, nem que seja uma palavra, um olhar de carinho para o próximo. Então eu espero isso, esse despertar de consciências é o que eu espero para mim, porque não adianta eu falar se eu não tiver isso também, né? Então isso é uma busca para mim e não menos sofrível, porque a partir do momento que tu começa a enxergar as coisas, isso se torna um pouco doloroso. Porque implica em abdicar de algumas coisas, implica em também tu conviver com pessoas que ainda não estão vendo coisas que tu vês ou que tu percebes. Então o despertar ele é doloroso, ele é um parto. Mas eu realmente espero por isso. Giovanni Piano, sabe que eu te adoro. Igualmente, também falando recíproco. Te lembra que nós fizemos o primeiro programa? Me lembro. De cabeça para baixo? Era da loucura, né? Não vou te propor que a gente termine de cabeça para baixo, porque o mundo lá fora já está de cabeça para baixo, né? Mas olha, um excelente 2019. Obrigado. Que a gente se cruze bastante por aí, que a gente aprenda cada vez mais a ser humano e tentar ajudar os outros a ser humanos. Pretensiosamente, a gente acredita que a gente sabe um pouquinho mais, né? Tu, principalmente. E podemos aprender com os outros também. E podemos, humildemente, aprender com os outros, né? Sim. Muito obrigado. Obrigado também, Paulo. Parabéns. E eu desejo a você aí, um excelente 2019, que a gente tenha maturidade e, como disse o Piano, humildade de aprender com os outros. Mais tolerância, mais amor e mais paz. Um beijo no coração de todos vocês. Thank you.